Olá! Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui você encontra reflexões poderosas e acessíveis sobre as Escrituras, explorando cada capítulo da Bíblia com atenção e clareza. É uma alegria ter você conosco nessa jornada de aprendizado e crescimento espiritual. Se este conteúdo te edificam, inscreva-se agora no canal e ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos. E mais, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que juntos possamos espalhar a palavra de Deus e inspirar vidas ao redor do mundo. Prepare-se para mergulhar nesse relato impactante que nos confronta com a fragilidade da natureza humana e a justiça divina. Não esqueça, inscreva-se no canal, compartilhe, deixe o seu comentário e seu like no vídeo. Pois ao fazer isto a plataforma irá identificar que o conteúdo tem uma certa relevância e indicará para outros usuários com perfil semelhante ao seu. No livro de Jeremias 50 anuncia o juízo contra a Babilônia, potência que havia sido instrumento do castigo de Judá. O capítulo proclama a queda do império opressor e, ao mesmo tempo, a restauração do povo de Deus, revelando que o Senhor é justo ao julgar as nações e fiel em libertar aqueles que confiam em sua redenção. Vamos iniciar a leitura da palavra e depois os esclarecimentos. Versículos de Jeremias 50 do livro de Jeremias da Bíblia. Uma palavra acerca de Babilônia. Uma palavra que falou o Senhor contra a Babilônia, contra a terra dos caldeus, por intermédio de Jeremias, o profeta. 2 Anunciai entre as nações, e fazei ouvir, e arvorai um estandarte, fazei ouvir, não encubrais. Dizei: tomada está a Babilônia, confundido está Bel, espatifado está Merodach, confundidos estão os seus ídolos, e quebradas estão as suas imagens. 3 Porque subiu contra ela uma nação do norte, que fará da sua terra uma solidão, e não haverá quem nela habite. Tanto os homens como os animais fugiram, e se foram. 4 Naqueles dias, e naquele tempo, diz o Senhor, os filhos de Israel virão, eles e os filhos de Judá juntamente, andando e chorando virão, e buscarão ao Senhor seu Deus. 5 Pelo caminho de Sião perguntarão, para ali voltarão os seus rostos, dizendo: vinde e unamo-nos ao Senhor, numa aliança eterna que nunca será esquecida. 6 Ovelhas perdidas têm sido o meu povo, os seus pastores as fizeram errar, para os montes as desviaram, de monte para outeiro andaram, esqueceram-se do lugar do seu repouso. 7 Todos os que as achavam as devoravam, e os seus adversários diziam: culpa nenhuma teremos, porque pecaram contra o Senhor, a morada da justiça, sim, o Senhor, a esperança de seus pais. 8 Fugi do meio de Babilônia, e saí da terra dos caldeus, e sede como os bodes diante do rebanho. 9 Porque eis que eu suscitarei e farei subir contra a Babilônia uma congregação de grandes nações da terra do norte, e se prepararão contra ela. Dali será tomada. As suas flechas serão como as de valente herói, nenhuma tornará sem efeito. 10 A caldeia servirá de presa, todos os que a saquearam serão fartos, diz o Senhor. 11 Porquanto vos alegrastes, e vos regozijastes, ó saqueadores da minha herança, porquanto vos engordastes como novilha no pasto, e mugistes como touros. 12 Será mui confundida vossa mãe, ficará envergonhada que vos deu a luz, eis que ela será a última das nações, um deserto, uma terra seca e uma solidão. 13 Por causa do furor do Senhor não será habitada, antes se tornará em total assolação. Qualquer que passar por Babilônia se espantará, assobiará por todas as suas pragas. 14 Ordenai-vos contra a Babilônia ao redor, todos os que armais arcos, atirai-lhe, não poupeis as flechas, porque pecou contra o Senhor. 15 Gritai contra ela ao redor, ela já se submeteu, caíram seus fundamentos, estão derrubados os seus muros, porque esta é a vingança do Senhor, vingai-vos dela, como ela fez, assim lhe fazei. 16 Arrancai de Babilônia o que semeia, e o que leva a foice no tempo da cega. Por causa da espada aflitiva virar-se-á cada um para o seu povo, e fugirá cada um para a sua terra. Brevíssima análise textual e voltaremos à leitura. Em Jeremias 50 é um dos textos mais fortes e teologicamente ricos do Antigo Testamento. Vou explicar de forma didática, em blocos simples, e depois mostrar as ligações claras com o Novo Testamento, para que a mensagem fique bem compreendida. Contexto geral de Jeremias 50. Jeremias 50, junto com o capítulo 51, é uma profecia extensa contra a Babilônia. Isso é muito importante porque Babilônia foi usada por Deus para castigar Judá, mas Babilônia ultrapassou os limites, agindo com
orgulho, crueldade, idolatria, autoglorificação. Deus deixa claro aqui um princípio fundamental. Nenhuma nação está acima do juízo de Deus, nem mesmo aquela que ele usou como instrumento. Explicação didática por partes. Primeiro, a queda de Babilônia é anunciada. Versículos 1, 3. Tomada está a Babilônia, confundidos estão os seus ídolos. O que isso significa? Babilônia parecia invencível. Seus deuses, Bel e Merodach, eram símbolos de poder. Deus declara: os ídolos cairão junto com a cidade. A queda começa no espiritual antes do político. Segundo, o propósito maior, restauração de Israel, versículos 4, 7. Aqui acontece algo muito importante. Israel e Judá virão juntos, buscarão ao Senhor. Mensagem central. O juízo sobre Babilônia não é apenas punição. É também libertação do povo de Deus. Israel é descrito como ovelhas perdidas, desviadas por maus pastores, vulneráveis aos inimigos. O problema não era só Babilônia, mas também a infidelidade interna do povo. Terceiro, saiam de Babilônia, versículo 8. Fugir do meio de Babilônia. Isso é, um chamado físico, sair do cativeiro, e espiritual, romper com o sistema babilônico. Babilônia não é só um lugar, é um modo de viver. Orgulho, violência, idolatria, autossuficiência. Quarto, Deus julga Babilônia com a mesma medida, versículos 9 e 16. Como ela fez, assim lhe fazei. Princípio da justiça divina. Babilônia saqueou, será saqueada. Babilônia humilhou, será humilhada. Babilônia matou, será julgada. Deus não esquece nenhuma injustiça. Voltamos a ler. 17 Cordeiro desgarrado é Israel. Os leões o afugentaram. O primeiro a devorá-lo foi o rei da Assíria. E, por último, Nabucodonosor, rei de Babilônia, lhe quebrou os ossos. 18 Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: eis que castigarei o rei de Babilônia e a sua terra, como castiguei o rei da Assíria. 19 E farei tornar Israel para sua morada, e ele pastará no Carmelo e em Bazã, e fartar-se-á a sua alma no monte de Efraim e em Gileade. 20 Naqueles dias, e naquele tempo, diz o Senhor, buscar-se-á a maldade de Israel, e não será achada, e os pecados de Judá, mas não se acharão, porque perdoarei os remanescentes que eu deixar. 21 Sobe contra a terra de Merataim, sim, contra ela, e contra os moradores de Pecode. Assola e inteiramente destrói tudo após eles, diz o Senhor, e faze conforme tudo o que te mandei. 22 Estrondo de batalha há na terra, e de grande destruição. 23 Como foi cortado e quebrado o martelo de toda a terra. Como se tornou Babilônia objeto de espanto entre as nações. 24 Laços te armei, e também foste presa, ó Babilônia, e tu não o soubeste. Foste achada, e também apanhada, porque contra o Senhor te entremeteste. 25 O Senhor abriu o seu depósito, e tirou os instrumentos da sua indignação, porque o Senhor Deus dos exércitos tem uma obra a realizar na terra dos caldeus. 26 Vinde contra ela dos confins da terra, abri os seus celeiros, fazei dela montões de ruínas, e destruí-a de todo, nada lhe fique de sobra. 27 Matai a todos os seus novilhos, desçam a matança. Ai deles, porque veio o seu dia, o tempo do seu castigo. 28 Eis a voz dos que fugiram e escaparam da terra de Babilônia, para anunciarem em Sião a vingança do Senhor nosso Deus, a vingança do seu templo. 29 Convocai contra a Babilônia os flecheiros, a todos os que armam arcos. Acampai-vos contra ela em redor, ninguém escape dela. Pagai-lhe conforme a sua obra, conforme tudo o que fez, fazei-lhe. Porque se ouve arrogantemente contra o Senhor, contra o Santo de Israel. 30 Portanto, cairão os seus jovens nas suas ruas, e todos os seus homens de guerra serão desarraigados naquele dia, diz o Senhor. 31 Eis que eu sou contra ti, ó soberbo, diz o Senhor Deus dos exércitos, porque veio o teu dia, o tempo em que te hei de castigar. 32 Então tropeçará o soberbo, e cairá, e ninguém haverá que o levante, e porei fogo nas suas cidades, o qual consumirá todos os seus arredores. Brevíssima análise textual e voltaremos à leitura. 5. Israel oprimido, mas não esquecido.
versículos 17 e 20. Israel é comparado a um cordeiro atacado por leões. Assíria. Babilônia. Mas Deus declara algo poderoso. Perdoarei os remanescentes. Aqui aparece perdão, restauração, apagamento do pecado. O juízo abre espaço para a graça. Sexto, Babilônia, o martelo da terra quebrado, versículos 21 e 23. Como foi cortado o martelo de toda a terra. Babilônia era instrumento de destruição, símbolo de dominação mundial. Agora, o instrumento é descartado. O opressor se torna oprimido. Sétimo, o verdadeiro problema de Babilônia, soberba, versículos 24 e 32. Eu sou contra ti, ó soberbo. Este é o centro teológico do capítulo. Não é só política. Não é só guerra. É orgulho contra Deus. O maior pecado de Babilônia foi se colocar no lugar de Deus. Voltamos a ler. 33 Assim diz o Senhor dos Exércitos. Os filhos de Israel e os filhos de Judá foram oprimidos juntamente, e todos os que os levaram cativos os retiveram, não os quiseram soltar. 34 Mas o seu Redentor é forte, o Senhor dos Exércitos é o seu nome. Certamente pleiteará a causa deles, para dar descanso à terra, e inquietar os moradores de Babilônia. 35 A espada virá sobre os caldeus, diz o Senhor, e sobre os moradores de Babilônia, e sobre os seus príncipes, e sobre os seus sábios. 36 A espada virá sobre os mentirosos, e ficarão insensatos. A espada virá sobre os seus poderosos, e desfalecerão. 37 A espada virá sobre os seus cavalos, e sobre os seus carros, e sobre toda a mistura de povos que está no meio dela, e tornar-se-ão como mulheres. A espada virá sobre os seus tesouros, e serão saqueados. 38 Cairá a seca sobre as suas águas, e secarão, porque é uma terra de imagens esculpidas, e pelos seus ídolos andam enfurecidos. 39 Por isso habitarão nela as feras do deserto, com os animais selvagens das ilhas. Também habitarão nela as avestruzes, e nunca mais será povoada, nem será habitada de geração em geração. 40 Como quando Deus subverteu a Sodoma e a Gomorra, e as suas cidades vizinhas, diz o Senhor, assim ninguém habitará ali, nem morará nela filho de homem. 41 Eis que um povo vem do norte, uma grande nação e muitos reis se levantarão dos extremos da terra. 42 Armam-se de arco e lança. Eles são cruéis e não têm piedade. A sua voz bramará como o mar, e sobre cavalos cavalgarão, todos postos em ordem como um homem para a batalha, contra ti, ó filha de Babilônia. 43 O rei de Babilônia ouviu a sua fama, e desfaleceram as suas mãos, a angústia se apoderou dele, dores como da que está de parto. 44 Eis que ele como leão subirá da enchente do Jordão, contra a morada forte, porque no momento farei correr dali, e quem é o escolhido que porei sobre ela? Porque quem é semelhante a mim, e quem me fixará o tempo? E quem é o pastor que poderá permanecer perante mim? 45 Portanto, ouvi o conselho do Senhor, que ele decretou contra a Babilônia, e os seus desígnios que intentou contra a terra dos caldeus. Certamente os pequenos do rebanho os arrastarão, certamente ele assolará as suas moradas sobre eles. 46 Ao estrondo da tomada de Babilônia estremeceu a terra, e o grito se ouviu entre as nações. Análise textual. Logo depois terá uma compreensão ao Antigo Testamento. 8. Deus como Redentor, versículos 33 e 34. Este é um dos versos mais belos. O seu Redentor é forte, o Senhor dos Exércitos. Mesmo depois de tudo, Deus se apresenta como advogado, libertador, defensor do oprimido. 9. O fim de Babilônia é definitivo. Versículos 35 e 40. Espada, seca, desolação, terra abandonada, nunca mais será habitada. Babilônia cai por causa de idolatria, falsa segurança, violência institucionalizada. Mensagem central de Jeremias 50. Em palavras simples, Deus usa nações, mas não tolera arrogância. Corrige seu povo, mas não o abandona. Derruba impérios, mas restaura os humildes. Julga o mal, mas salva o remanescente fiel. Ligações claras com o Novo Testamento.
Jeremias 50 tem fortíssimas conexões com o Novo Testamento, especialmente com Apocalipse. Primeira, Babilônia como sistema do mundo. Apocalipse 17:18. Babilônia passa a representar sistema econômico corrupto, poder político opressor, idolatria, luxo às custas do sofrimento alheio. A linguagem é quase idêntica. Caiu a grande Babilônia. Apocalipse 18:2. Segunda, sai dela, povo meu. Apocalipse 18:4. Sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados. Jeremias 58 é o protótipo desse chamado. Terceira, orgulho que leva à queda. Tiago 4:6. Deus resiste aos soberbos. Jeremias 50 mostra isso em escala nacional. Quarta, Deus como Redentor. Gálatas 4:4-5. Deus enviou seu Filho para resgatar. O Redentor forte de Jeremias aponta para Cristo. Quinta, perdão completo. Romanos 8:1. Agora nenhuma condenação há. Jeremias 50:20 antecipa essa promessa. Resumo final em uma frase. Jeremias 50 ensina que Deus derruba sistemas orgulhosos e opressores, julga a idolatria e a soberba, chama seu povo a sair da corrupção do mundo e se revela como Redentor poderoso, verdades que no Novo Testamento alcançam seu pleno sentido na pessoa de Cristo e na queda da Babilônia espiritual anunciada em Apocalipse. E chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero que você tenha gostado e aprendido algo novo com a gente. Se você curtiu o conteúdo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente a continuar trazendo conteúdos incríveis para você. Compartilhe com seus amigos e familiares. Vai que eles também se interessam e aprendem algo novo. Obrigado por assistir. Nós encontramos no próximo vídeo. Até mais!